Oi, gente, a paz do Senhor. No vídeo de hoje, nós iremos falar sobre como é que Deus se comunica com uma pessoa, como é ouvir a voz de Deus. Eu já tenho aqui no canal alguns vídeos falando sobre este assunto e vocês gostam muito que eu fale sobre isso. E eu tenho mais experiências para contar para vocês, então eu estou aqui para compartilhar um pouco mais sobre ouvir a voz de Deus. E eu já percebi que muita gente pergunta aqui no canal: você ouve Deus audível? São muitas pessoas mesmo, muitos comentários assim. E o que é que eu percebo quando eu recebo esse tipo de pergunta? Que às vezes a pessoa acha que a única forma de Deus se comunicar com alguém de forma clara e de forma que você acredite, creia que de fato foi Deus quem falou, seja de uma forma audível. E não é assim, gente. Deus fala como Ele quer. Deus faz como Ele quer porque Ele é Deus. Então, o fato de Deus se comunicar com você de uma forma não audível não invalida o fato de que Deus falou com você. Porque Deus não se comunica com alguém de uma forma somente audível. Ele pode falar de outras formas também. Uma coisa não invalida a outra. Eu quero que vocês entendam isso aqui primeiramente. Ele é Deus, é Ele quem manda, é Ele quem governa, então Ele pode utilizar o método que Ele quiser para se comunicar com alguém. E as pessoas que ainda não ouviram Deus falar, que não têm essa experiência, idealizam uma forma de Deus falar e acreditam que Deus só vai falar daquele jeito. Aí você pode, por exemplo, idealizar uma voz e pensar: a voz de Deus é essa aqui. A voz de Deus tem que ser desse jeito porque Ele é Deus e Ele tem que falar assim, sempre com aquela voz de trovão. E possa ser que não. Ele pode falar com você de uma forma suave, de uma forma assim branda e ser Deus falando com você. Ele pode falar com você na sua mente, ele pode falar dentro de você, pode falar também por meio da palavra e pode falar audível, pode falar como ele quiser falar. Então, às vezes, a gente idealiza uma coisa e Deus vai e fala de outra forma. Vamos ler aqui 1 Reis, capítulo 19, versículo 11, que diz assim, aqui é Deus falando com Elias, Mas eu vou ler aqui a partir do 11. E Deus lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. Então, às vezes a gente acha que Deus vai falar só de uma forma assim estrondosa, mas não. Ele pode falar de uma forma mansa e delicada. Aqui foi Deus falando com Elias com uma voz mansa e delicada. É a Bíblia que está falando. Então não fique idealizando que Deus vai falar com você de uma forma estrondosa. Não idealize. Só se permita, deixe Deus falar com você da forma que Ele quer. Não fique impondo e nem criando expectativa sobre como Deus vai falar. Apenas creia que Deus vai falar, que você vai ouvir Ele falando e vai discernir que é Ele quem está falando com você. Só se permita buscar e deixar que Deus faça como Ele quer, que Ele te dê as experiências como Ele quer, que Ele atue da forma dele e não da sua forma. E hoje à tarde eu estava orando, Aconteceu algo, eu estava orando ali fora e veio uma brisa assim no meu rosto, começou a passar pelo meu rosto. E eu senti que não era somente uma brisa, não era somente um vento, porque eu comecei a sentir uma paz tão grande ali. E o Senhor começou a falar comigo. Aí Ele disse assim: eu estou aqui. Ai, foi tão lindo, porque foi um momento assim muito simples. Eu orando no quintal, o Senhor falou: eu estou aqui. Então Deus, Ele fala assim. Deus, Ele é manso, Deus é humilde. E claro que em alguns momentos Ele pode falar estrondando, pode. E a depender da situação, Ele pode falar assim porque é necessário que seja assim. Mas em alguns momentos não, Ele vai falar assim, de um jeito manso e delicado. E vocês sempre me perguntam como é que eu escuto Deus. E eu vou falar para vocês aqui mais uma forma de como é que eu escuto Deus. Eu acho que eu nunca falei aqui, mas às vezes quando Deus fala comigo, não é sempre, mas quando eu estou orando assim, que a atmosfera fica uma coisa assim muito diferente. Quando Ele fala comigo de uma forma mais intensa, que parece até que o céu está ali dentro do ambiente, eu escuto o Senhor falando para mim, e Ele fala muito forte, mas é como se Ele soprasse aqui no meu ouvido, porém a voz sai na minha cabeça, e eu escuto uma voz mesmo, eu escuto uma voz, é uma voz que para mim já é familiar, porque eu já sei, porque eu já conheço a voz de Deus, então eu não tenho dúvidas nenhuma. Aí Ele começa a falar e eu já sei que é Ele, e às vezes Ele muda, por exemplo, tem vezes que Deus vai me repreender, aí Ele fala assim, bem chateado mesmo, tem momentos que Ele fala assim como se Ele estivesse triste, como se Ele estivesse assim até chorando.
quando eu estou triste com alguma coisa, ou com alguma situação assim que não está legal, que o negócio não está bom, e eu me entristeço ali, ou quando eu não estou confiando nele plenamente, ele fica triste também, e aí a voz dele fica assim, triste, quase que chorando. E eu fico triste quando eu deixo Deus triste também, sério. Isso é bom a gente ter essa experiência, porque a gente percebe que de fato Deus se entristece com algumas situações. Isso é muito verídico, não é uma brincadeira não, isso é sério. Esses dias mesmo eu estava colocando umas roupas no varal, e aí eu lembro que eu estava estendendo o edredom. Aí eu estava pensando em algumas coisas, né? Seria uma certa falta de confiança. Aí o Senhor começou a falar, mas eu já te falei, filha, que não vai acontecer isso. Então, com a voz assim, bem triste mesmo. E eu ali conversando com Deus, ouvindo ele falando aqui na mente, mas a voz de Deus mesmo. A voz que eu escuto normalmente. E a voz dele muda dependendo da situação, dependendo do assunto, do momento. Esses dias mesmo eu viajei de avião. E eu gosto muito de andar de avião. É muito boa, experiência muito incrível. É maravilhoso ver as nuvens assim lá de cima. É uma sensação muito boa. Eu amei andar de avião. Eu digo que eu quero é ter muitas viagens para eu andar de avião, porque eu gosto demais. Só que quando chega ali nas turbulências, a pessoa fica um pouquinho tensa, dá um pouquinho de medo a depender da intensidade da turbulência. E aí eu fui orando, né, falando, Deus, não deixa ter turbulência hoje não, Pai, por favor. Eu fui pedindo e ele, calma minha filha, eu estou aqui, calma Márcia, eu estou aqui com você, não vai acontecer nada. E é inevitável, quem anda de avião aí sabe que é inevitável, que sempre vai ter turbulência, sempre tem. É super normal isso acontecer. E enquanto eu falava com ele, né, aí ele me disse assim, daqui a pouco vai ter uma turbulênciazinha, mas não se preocupe, o avião não vai cair, porque sou eu quem estou te levando, eu estou aqui. Aí ele disse, vá minha filha, vá minha pequena, eu estou aqui com você. Ai, foi muito lindo Deus falando isso. E ele foi o tempo todo ali falando comigo e me dava uma certa segurança, sabe? Aí quando eu peguei o segundo voo, que foi um voo com conexão que eu fiz, quando eu entrei no segundo voo, teve turbulência. E justamente quando ele começou a fazer os procedimentos para pouso, aí começou, gente. E o avião descendo e começou a ter a turbulência. Eu fiquei assim, ai Deus me ajuda. Só que eu me senti segura porque ele foi conversando comigo o caminho todo. Me falando e me lembrando de que ele estava ali. Então eu fiquei mais tranquila durante as turbulências porque eu sabia que Deus estava comigo, que ele que estava me levando. Foi ele que mandou eu ir. Então eu fiquei mais segura. E tem coisas que o Senhor me fala que não convém nem compartilhar porque pode parecer bobagem para algumas pessoas, mas Deus me dá direções de coisas simples, coisas pequenas, mas que eu considero importante, então tudo eu pergunto para Deus. Qualquer decisão, eu pergunto para Deus. Se eu vou cortar o cabelo, se eu vou tomar alguma decisão, para onde que eu devo ir, o que que eu devo fazer, qual vídeo eu tenho que gravar, eu sempre vou falando com Deus, perguntando para Ele, porque a opinião de Deus para mim importa. Porque eu entreguei a minha vida para Deus, então eu pergunto sim, cada detalhe da minha vida, cada passo ali, cada decisão que eu vou tomar, eu sempre pergunto para o Senhor antes de decidir. Eu sempre pergunto para o Senhor. Antes de decidir, antes de fazer, eu sempre pergunto para Deus. Então eu irei contar para vocês aqui um detalhe que acontece quando eu escuto Deus de uma forma assim muito intensa ali no ambiente. É que eu sinto o calor da boca dele aqui, no meu ouvido. Sério. Geralmente é aqui no meu ouvido esquerdo. Todas as vezes que isso aconteceu, e isso acontece com bastante frequência, sempre é no meu ouvido esquerdo. Aí eu sinto que ele está ali do meu lado e eu sinto o calor da boca aqui. Sabe quando alguém encosta assim para falar no seu ouvido, que você sente o calor da boca da pessoa? Então eu sinto isso quando ele fala comigo assim, dessa forma. Então eu sinto que ele está aqui, sinto a presença e sinto o calor dele falando aqui no meu ouvido. E aí eu já sei que ele está ali no ambiente que ele está falando. E é algo assim muito incrível que não dá nem para transformar em palavras, porque é algo muito forte. Então é isso, eu queria compartilhar com vocês mais um pouquinho dessa minha experiência de ouvir Deus. Eu espero que você tenha gostado e sido edificado. Compartilhe esse vídeo com mais alguém. A paz do Senhor, importa que ele cresça e que eu diminua. Tchau, tchau.